Olá, irmãos, vamos abrir em Filipenses capítulo 1. E hoje nós vamos ler os versos de 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Diz assim o texto: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Não sei se vocês, ao lerem certos relatos bíblicos, ficam com a curiosidade aguçada como a minha. Por exemplo, a gente vê lá em Lucas 24, a partir do verso 27, uma conversa que Jesus ressuscitado teve com 2 discípulos no caminho de Emaús. E diz lá o texto o seguinte: e começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, Jesus explicou o que estava escrito a respeito dele mesmo aos 2 discípulos do caminho de Emaús. E eu fico imaginando, né? Não sei se vocês imaginam isso. O que Jesus disse para esses 2 discípulos? Começando por Moisés, seguindo por todos os profetas. Um estudo bíblico feito por Jesus a 2 privilegiados. Mas isso não foi registrado, né? O Espírito Santo soberanamente não quis registrar o que Jesus disse àqueles 2 discípulos. E as orações do apóstolo Paulo? Aqui nós temos o registro de uma oração do apóstolo Paulo. As epístolas, na verdade, têm várias orações do apóstolo Paulo. E alguns comentaristas dedicam até um estudo particular a respeito das orações de Paulo e das características da oração de Paulo. E uma das características da oração de Paulo é que nós reparamos que elas nunca são fruto de um sentimento apressado. O apóstolo Paulo nunca se põe diante de Deus de uma forma apressada. E também a gente vê que não tem um toque simplesmente formal, digamos assim, de obrigação. Uma outra característica é que as orações do apóstolo Paulo são sempre bem concatenadas, bem ordenadas, e elas são feitas em função das condições em que se encontravam as pessoas pelas quais o apóstolo Paulo orou. E se você reparar bem aqui nessa oração, você vai ver que existe uma contradição aparente entre essa oração e o que o apóstolo Paulo havia dito no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ora, se a obra é de Deus, se ele começou essa boa obra, e se o apóstolo Paulo diz que é ele que vai aperfeiçoar a sua boa obra e que vai concluir a sua obra, vai levar até ao fim a sua obra, por que então nós não podemos descansar, né, e deixar que a obra prossiga simplesmente? Não precisamos pedir nada, Deus já disse que vai fazer tudo por nós. E, na verdade, a oração do apóstolo Paulo tem também uma outra aparente contradição, porque o apóstolo Paulo está aqui exortando os filipenses a serem cheios dos frutos de justiça. Reparem, verso 11. Mas logo depois ele se apressa a acrescentar que são por Jesus Cristo. O que quer dizer isso? São por Jesus Cristo. Eles são mediante Jesus Cristo, eles são produzidos por Jesus Cristo. Então, é uma outra contradição aparente, né? Um outro exemplo nós podemos encontrar no capítulo 2, nos versos 12 e 13, onde ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo pede que os filipenses façam algo, ao mesmo tempo ele diz logo em sequência, né, que é Deus quem faz, né? É Ele que executa em vocês tanto querer quanto executar. Lógico que essa contradição, ou essas contradições, são meramente aparentes
e elas se resolvem quando nós compreendemos a forma como Deus trabalha na nossa vida. Ou seja, uma frase de um comentarista: Deus agindo em nós nos faz agir. Deus trabalhando em nós nos faz trabalhar. Deus, tendo iniciado esse movimento em nós, Ele decreta e Ele ordena que esse movimento também tenha continuidade pelo nosso esforço e pela nossa atividade, ao mesmo tempo em que Ele mesmo está produzindo o nosso esforço e a nossa atividade. É aquilo que nós aprendemos com relação às nossas doutrinas, não é? Há uma aparente contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E, mais uma vez, lembrando de Spurgeon, são como duas retas paralelas. Elas não se encontram, e a definição matemática de reta paralela, na verdade, diz que elas se encontram. Elas se encontram no infinito. Então, na nossa mente, nós não podemos concatenar as duas coisas, mas isso não significa que elas sejam contraditórias. A Bíblia afirma as duas coisas. Afirma a soberania de Deus, e aqui no caso, que Deus é Deus que está agindo em nós. Nós já aprendemos que a nossa salvação é monergística, não é isso? E nós já aprendemos que a nossa salvação, ela engloba os 3 tempos, passado, presente e futuro. Nós já aprendemos que a nossa salvação no tempo passado é a nossa justificação, que o nosso catecismo descreve como um ato da livre graça de Deus. Ela engloba o tempo presente, que é a nossa santificação, que o catecismo descreve como uma obra da livre graça de Deus. E a tempo futuro, porque o catecismo descreve isso em termos da nossa glorificação, quando nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Então, a justificação, somos livres, libertos por Deus da culpa do pecado. Na santificação, nós somos livres, libertos por Deus paulatinamente numa obra, né, que Deus começou e vai terminar, do poder do pecado. E, finalmente, na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Mas reparem, essa é uma obra monergística, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que nós devemos nos movimentar, nós devemos nos esforçar. Isso, mais uma vez, parece contraditório, mas não é, né? O que nós devemos ter claramente na nossa mente, irmãos, é que, de fato, Deus iniciou essa boa obra em nós. De fato, a salvação é de graça, e a salvação nos 3 tempos é de graça. Mas nós que recebemos essa salvação, né, a Bíblia nos chama a que nós tomemos essa responsabilidade pela realização e pela continuidade dessa obra que Ele continua a operar em nós. É o que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, diz: dispam-se daquilo que é do velho homem e revistam-se daquilo que é do novo homem. Dos velhos hábitos, os velhos pensamentos, as velhas formas de agir, que são pecaminosas e que nós precisamos deixar. E nós deixamos isso, muitas vezes, paulatinamente, como vimos no domingo passado, né? Agora, vamos voltar aqui a nossa atenção para a oração do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, pergunta: o que o apóstolo Paulo pediu? Reparem que, na verdade, essa oração é muito curta. Na verdade, ela se resume somente a um versículo, que é o versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E nós podemos dizer que o que vem a seguir, ou seja, os versos 10 e 11, na realidade são como que uma exposição de motivos, ou dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo faz essa oração. Então, reparem, o pedido do apóstolo Paulo é que o amor dos filipenses aumente sempre. Ele diz aí: cresça mais e mais em, essa preposição em pode ser traduzida como juntamente com a ciência e o conhecimento. O amor cresça juntamente com a ciência e com o conhecimento. Existe uma outra tradução que diz, no lugar de ciência, coloca conhecimento, e no lugar de conhecimento coloca juízo, ou no sentido de discernimento, né? Existem algumas palavras que são mais difíceis de serem traduzidas, mas
Na verdade, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é exatamente isso, né? Um conhecimento e discernimento. E existem aqui, irmãos, duas, digamos assim, tentações ou dois pecados, dois perigos que nos espreitam a nós, cristãos, constantemente na nossa vida cristã. Primeiro, é o perigo de nós vivermos com base, como nós falamos no domingo, em experiências, em emoções, em experiências emocionais, com base em arrepios, com base no choro. Se eu não chorei, se eu não me arrepiei, se eu não me emocionei no culto, é porque Deus não me tocou, né? E muita gente que é atraída por esse aspecto não gosta de ensino, não gosta de exposição doutrinária, né? Mas quando se diz, vamos lá para uma reunião de louvor, aí ele vai, né? Ou se os cultos têm algum tipo de movimentação, né? Como ir à frente, imposição de mãos, né? Aquele clima de êxtase, de frenesi, de testemunhos, de falar de si mesmo, aí eles vão. O outro perigo é o perigo oposto, né? De nós nos interessarmos exclusivamente por doutrina, né? E, nesse caso, eu quero dizer assim, um interesse mais teórico do que prático, uma doutrina que fica somente no cérebro, uma doutrina somente acadêmica, uma doutrina abstrata, uma doutrina árida, né? Um interesse somente por definições, por palavras, né? E acabamos por transformar, nesse sentido, o Evangelho numa mera filosofia, né? Então, fica tudo na cabeça, mas não afeta o coração, não afeta a vida, né? Então, o modo de evitar essas duas, digamos assim, esses dois erros opostos, esses dois extremos opostos, está aqui no que o apóstolo Paulo está pedindo, não é? Ele está pedindo amor, verso 9, mais uma vez, o vosso amor cresça, e ele está pedindo ciência e conhecimento. Esse crescimento harmônico, as três coisas juntas aqui, não é? A ciência ou o conhecimento aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao conteúdo da revelação, né? Ao conteúdo da verdade cristã. Nós podemos ver isso, Pedro falando a mesma coisa na sua segunda epístola, no capítulo 3,16, quando ele escreve que aqueles que erram e aqueles que ficam transtornados e perdem o equilíbrio em sua vida cristã são ele chama aí de indoutos e inconstantes. O que é indouto? É uma pessoa que não cresceu no conhecimento do conteúdo da fé cristã, né? E, conforme a oração do apóstolo Paulo aqui, a maneira de evitar isso é ter mais conhecimento do conteúdo da fé cristã, da verdade de Deus. E isso significa entender certas coisas. Por que Jesus se encarnou? Por que Jesus morreu? A natureza e o poder da ressurreição de Cristo. A obra do Espírito Santo. E também a gente pode avançar os decretos de Deus, os seus planos, os planos de Deus no decorrer da história, principalmente aqui no caso da história bíblica, né? E como ele está levando os seus planos a efeito até a consumação dos séculos. E quanto mais você se aprofundar nesse conhecimento, quanto mais você buscar e crescer nesse conhecimento, mais e mais você vai perceber também que você consegue enfrentar as contradições e as decepções e os problemas, digamos, deste lado da vida. Se nós conhecermos um cristianismo baseado apenas em emoções ou apenas como uma filosofia, nós vamos nos abater, nós vamos nos enredar, né? Nós vamos agir como indoutos e inconstantes. Não sei quantos já viram aqui
um documentário, Elvis e a Música Gospel. Alguém já viu? Nunca ninguém viu? Eu recomendo para vocês. São dois capítulos, digamos assim, né? 2 DVDs. Se alguém quiser, alguém tiver DVD player, eu tenho os DVDs. Mas mostra lá como o Elvis Presley até mudou a forma como eu via o Elvis, porque eu tinha muita antipatia por ele, baseado nos filmes da Sessão da Tarde que eu via quando era jovem. Um Elvis muito superficial, digamos assim, né? Mas lá mostra como ele amava a música cristã, o que ele gostava mesmo de cantar era música cristã. Acabava o show dele e ele chamava lá, por exemplo, os Gators, um grupo cristão muito famoso nos Estados Unidos, e virava à noite cantando. Mas você vai reparando que, apesar disso, até por causa da fama que ele tinha, e o documentário diz que ele não podia ficar em paz em lugar nenhum, que logo surgia uma aglomeração de gente em torno dele, ele evitava ir à igreja por causa disso. Pecado da igreja também, né? Eu fico imaginando, se entrar uma celebridade aqui, como nós vamos agir, hein? Vamos ficar tietando a celebridade? Ou vamos prestar atenção naquilo que é o objetivo do culto, que é a glória de Deus? Seja qualquer celebridade que entrar aqui, que seja o presidente da República, ele é simplesmente só mais um no nosso meio. Assim que nós devemos considerar. Mas a gente vai vendo, então, como a minha definição não tem o melhor que essa, ele fixou-se muito no chantilly, sabe? Na cobertura do bolo, e ele tinha pouca substância, pouca massa, justamente porque ele não tinha quem o instruísse, quem o ensinasse, quem o discipulasse. Mas nós temos os nossos meios de graça, nós temos a nossa comunidade da fé, nós temos quem nos instrua, nós temos um bom púlpito, nós temos bons estudos, boa escola dominical. Então, tudo isso vai fazer com que nós saiamos desse estado de ser indouto e inconstante para um estado onde nós nos aproximamos mais e mais daquilo que o apóstolo Paulo diz, que é a estatura do varão perfeito. Então, se eu souber, como a Bíblia diz, não só na minha mente, mas no meu coração, na minha alma, que até os meus cabelos estão contados, né? Que tudo aquilo que me acontece contribui para o meu bem, se eu souber realmente que Deus começou uma obra em mim e que Deus nos promete que vai levar essa obra adiante até a perfeição, até a consumação, então, se eu crer nisso tudo, eu vou ver que em qualquer circunstância em que eu me encontre, e principalmente nas circunstâncias adversas, né, nós podemos ver a manifestação da mão de Deus na continuidade dessa obra, digamos assim, dessa obra de construção de um novo homem dentro de mim, né? De Deus usando todas essas situações para me moldar, para parar as arestas, para tirar as farpas que ainda existem em mim. Então, vou pegar aqui a frase de um comentário: sinta-me como eu me sentir, eu sei quem sou, porque sou, onde estou, para onde vou, e sei também que posso ir avante. A próxima palavra aqui, né, é conhecimento, que nós podemos também traduzir por percepção ou por juízo, no sentido de discriminação, né, de discernimento. Ok? Nós podemos ver isso, né, que há um aspecto aqui muito importante, que adquirir essa ciência aqui da primeira palavra não implica automaticamente em adquirir essa percepção, esse juízo, esse discernimento. A gente poderia traduzir também por uma outra palavra, sabedoria,
Ou seja, nós podemos ter muita informação. Escola dominical, a classe de catecúmenos, o púlpito, né? Mas a gente pode ter esse conhecimento na mente, mas ao mesmo tempo uma pessoa pode ser, com esse conhecimento, ser desajuizada, sem percepção e sem discernimento. Então nós precisamos entender uma coisa, né? Estas duas palavras aqui, né, no versículo 9, ciência e conhecimento, ou conhecimento e percepção ou juízo, elas não foram colocadas aqui aleatoriamente, elas não foram colocadas aqui por acaso. Qual o sentido disso? Existem muitas pessoas que aprendem muita coisa, né, mas que falham na prática. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele usa uma frase com relação a essas pessoas: aprendem sempre sem chegar ao conhecimento da verdade. E a oração de Paulo aqui é para que os filipenses não só se tornem muito bons em teologia, digamos assim, mas também que desenvolvam essa alta percepção que os vai habilitar a discriminar entre o bem e o mal. Essa palavra, irmãos, é uma coisa muito pitoresca, pode significar também o ato de você, dona de casa, né, catar feijão. O que significa catar o feijão? Você vai botando o bom para um lado e o mal para o outro, não é isso? É exatamente isso que está aqui, esse juízo, essa percepção, esse discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, entre aquilo que é adequado e aquilo que é inadequado, entre a verdade e a falsidade. Martin Lloyd Jones escreveu o seguinte: é muito difícil descrever essa qualidade. É algo quase que intelectual, mas é também algo quase que instintivo. Você pode ensinar conhecimento a um homem, você pode dar informação a ele, mas você não pode tornar esse homem sábio. Mas, diz o apóstolo Paulo, nós podemos orar, né? E é por isso que o apóstolo Paulo está pedindo essas coisas na sua oração. Por quê? Porque nós não podemos, mas Deus pode. Nós não podemos ter por nossa própria conta, mas Deus pode nos dar. E nós não estamos, irmãos, muito necessitados dessas faculdades hoje? Quantos cristãos, por falta dessa percepção, parecem que estão andando assim, sempre caminhando à beira de um precipício, sempre à beira de um abismo, sempre perto de estragarem a vida deles, por decisões erradas que eles tomam? Finalmente, irmãos, pergunta: por que o apóstolo Paulo fez essa petição aqui no verso 9? Reparem, verso 10: para que aproveis as coisas excelentes. O apóstolo Paulo faz esse pedido para que os filipenses sejam capazes de aprovar as coisas excelentes. O que são coisas excelentes? Literalmente aqui seria as coisas que diferem, para que tenhais a percepção daquilo que é realmente importante. Catar o feijão, fica com o que é bom e joga fora o que é ruim. Ou seja, a arte de viver a vida cristã, ela consiste em saber exatamente aquilo que você precisa segurar e aquilo que você precisa largar. E mais, para você segurar aquilo que é importante, primeiro você precisa aprender a largar, a abandonar, a ignorar, a desprezar, a rejeitar, a pôr de lado aquilo que não é importante. Então, a oração de Paulo e o desejo, o objetivo de Paulo é: concentrem-se naquilo que é verdadeiramente importante. E é interessante que a gente pode dizer que nessa epístola Paulo vai dizer mais adiante aos filipenses aquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que ele descobriu. Quando ele fala dele mesmo, no capítulo 3 aqui, ele diz: para mim o que era ganho, reputei-o por perda. Reparem,
Antigamente, eu achava certas coisas importantes, a minha nacionalidade, né? a minha tribo, a minha religião judaica, a minha posição dentro dessa religião. Mas depois eu vim a saber, a conhecer a Cristo, e eu reputei tudo aquilo como perda, como refúgio. E o que eu quero mais e mais agora é, vejam o verso 10 do capítulo 3, conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão ou comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que o apóstolo Paulo queria é mais e mais de Cristo. Mais e mais de Cristo. Isso que é verdadeiramente importante. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim: certifiquem-se de que isso esteja no centro. Se vocês conhecerem a Jesus mais e mais profundamente, se vocês conhecerem o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, vocês estarão seguros. O outro desejo de Paulo, em decorrência disso, irmãos, é que os cristãos de Filipos sejam puros. É a parte B do verso 10. Para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. O dia de Cristo. Quanto tempo falta para você chegar no dia de Cristo? Para mim falta menos. 10 anos? 15 anos? Para você falta quanto? 20 anos? 30? 50? O que é importante é que esse dia vai chegar, né? E o apóstolo Paulo é como se estivesse dizendo assim: olha, eu não quero que naquele dia vocês tenham que prestar contas de algum escândalo que ocorreu na vida de vocês. Que vocês tenham, de alguma forma, não sido um bom exemplo, mas um mau exemplo. De alguma forma vocês tenham sido pedra de tropeço para outras pessoas. Então, o que eu quero é que vocês sigam a carreira cristã sem tropeçar, sem pisar em falso, sem cair pelo caminho. Eu quero que vocês vivam a vida cristã de tal forma, e ele diz isso em outro lugar, para que vocês não fiquem envergonhados naquele dia, no dia em que vocês estiverem comparecendo diante dele. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo que esse dia vem e que antes de chegarmos lá, nós precisamos caminhar, nos preparando. O nosso amor deve crescer e nós devemos abundar em conhecimento e em juízo, a fim de que sejamos, verso 11, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo aqui nos remete, irmãos, à figura de uma árvore, frutos de justiça, né? E nós sabemos, Jesus é a seiva, Jesus é a vida. Então, sem ele, nós não temos vida. Como a gente já aprendeu, a vida cristã é impossível de ser vivida por nós mesmos, por nossas próprias forças. Nós precisamos viver a vida de Cristo, Cristo em nós, né? Então, sem ele, nós não temos vida e não podemos frutificar. Então, com Cristo, nós produzimos frutos de justiça. E para que nós produzimos? Para a glória e louvor de Deus. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É dessa forma que o apóstolo Paulo diz aqui que os cristãos devem viver. Então, que nós possamos manifestar amor crescente, conhecimento crescente, sabedoria crescente, percepção daquilo que é bom e mal, adequado e inadequado, sempre mais e mais crescente, em meio, como a gente vai vendo aqui à medida que nós vamos estudando a Epístola aos Filipenses, essas manifestações de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de temperança, de fé, de todos aqueles aspectos do fruto do Espírito Santo que ele revela em nós. Então, a diferença, como meu amigo Arídio costuma dizer, às vezes a gente pensa
que ser cheio do Espírito Santo é manifestar os dons carismáticos, mas ser cheio do Espírito Santo é manifestar o fruto do Espírito Santo. Não é o carisma que define ser cheio do Espírito Santo, mas é o caráter cristão sendo formado em nós. E que seja assim que nós vivamos, irmãos. Amém. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que são sempre preciosos, Senhor Deus, aqui na nossa comunhão uns com os outros e na nossa comunhão com o Senhor. Muito obrigado mais uma vez por estas portas abertas. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão, Senhor Deus, e que de alguma forma estas palavras possam chegar também via internet, via redes sociais, a outros ouvidos, Pai Santo. Que o Senhor mesmo possa usar esses recursos que o homem criou com a sabedoria que o Senhor lhes deu, para que o Teu nome seja glorificado, para que o conhecimento seja expandido, Senhor Deus, e para que mais e mais pessoas venham, Senhor Deus, a chegar-se aos Teus pés rendidos, Senhor, ao Teu senhorio. E agora, que o Senhor possa nos abençoar no restante deste dia, que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares, Senhor Deus, e que sempre, sempre as nossas conversações possam ser, Senhor Deus, agradáveis diante de Ti. Que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.